Thiago, tá gravando? É ruim tocar com isso aqui? Fala galera do Tá Legals, beleza? Vamos parar de tocação e vamos para mais um vídeo de história. Para quem já conhece nosso trampo, eu sou o professor Thiago. Para você que não conhece, eu também sou o mesmo professor Thiago. Sou professor de história e hoje a gente vai trazer mais um assunto de história para vocês. Então, cola com a gente. Eu sou o Thiago, ela é a Andréia, que está atrás das câmeras, me auxiliando e vamos que vamos! Sem nem assoviar. E antes que eu me esqueça, fortalece a gente aí com uma curtida, com uma inscrição. Afinal, Nunca matei, nunca roubei, nunca trabalhei. então, balança o badala aí, meu filho. Ajuda aí, me ajuda aí. Bidei Barnes. Ó, hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado Renascença. Mas eu vou pedir um favor. Se por acaso, porque hoje serão 3 vídeos. O meu, fiz um autorretrato meu, tem o da professora Andréia e do professor JP. Se por acaso você ainda não viu o vídeo da professora Andréia, cola aqui, vai pipocar em algum lugar o card, e aí você assiste o vídeo dela. Depois você cola no meu, aí depois você cola no do professor JP. Tranquilo? Então nós vamos falar hoje sobre Renascença. Renascença é dos temas de história com o nome mais estranho que se possa imaginar. Por que eu falo isso? Alguns temas de história, eles dão uma ideia, mesmo que você não conheça patavinas do que se trate, alguns temas de história já dão uma vaga ideia do que vai tratar. Vou dar alguns exemplos. A Era Napoleônica. A Era Napoleônica, você pode não ter a menor ideia do que se trate, mas né, Napoleônica, Napoleão Bonaparte, provavelmente vai tratar sobre Napoleão. Então a Era Napoleônica já dá uma ideia do que venha a ser. A colonização da América. América, você não sabe muito bem o que é colonização, mas a América você sabe que é um continente, então foi alguma coisa que aconteceu no continente americano. E Renascença? Que ideia que a Renascença passa? Quer ver, ó? Segunda Guerra Mundial. Você nunca ouviu falar, você nunca estudou sobre Segunda Guerra Mundial. Você pode ter, só com o título, você pode tirar 3 hipóteses do que vem a ser a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, Segunda Guerra. Foi uma guerra. É a primeira hipótese que você tira. Se foi a segunda, quer dizer que teve a primeira. Então você já tira a segunda hipótese. Foi uma guerra e teve uma antes dela, já que essa é a segunda. E ó, Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito, o segundo conflito com potencial de abalar o mundo todo. Só com o título do tema você já consegue tirar essas 3 hipóteses. Agora, que raio de ideia que a palavra renascença ou renascentismo, como alguns livros trazem, nos dão? Que ideia que traz? Tá, em língua portuguesa, eu não sou professor de português, sou professor de história, mas professor de história é cheio de querer entrar nas áreas que não é as deles, então eu vou fazer a mesma coisa. Em língua portuguesa, as palavras que iniciam com re, muitas vezes dão a ideia de fazer de novo. Quer ver, ó? Reiniciar. Você reinicia o seu celular porque você já iniciou ele, você já ligou ele, você vai ligá-lo novamente. Então, recomeçar. Você já começou, agora você vai começar de novo. Então, o re de renascença nos dá a ideia de fazer de novo, fazer novamente. Nascença ou nascimento, nascer. Tá, então vamos juntar o lé com cré. Renascença, algo que renasceu. Então a gente vai estudar sobre algo que renasceu. Beleza, o que é que renasceu? De bate-pronto, me vem 2 figuras à mente. A ave fênix, que é a ave que morre em chamas e ressurge e renasce das cinzas. E JC, não conhece quem é JC? Vai para a escolinha dominical, vai para a catequese. JC é nosso parceirão, amigão do peito, Jesus Cristo. Jesus Cristo renasceu, ressuscitou ao 3º dia. Mas como aqui não é aula de catequese, nem aula de escolinha dominical, Renascença não vai tratar nem da ressurreição de Cristo, muito menos
da revinda é fera, do renascimento da ave mitológica fênix. Então, cacete, o que Renascença vai tratar? Besteira. Para de fazer merda. Ei, não pode nem brincar, você é louco. Pelo Tá amor mais de fácil Deus. gravar sozinho, hein? Ai, ai, ai. Então, voltando. O renascer não é nem a ressurreição de Cristo, nem o renascer da ave fênix. O renascer aqui, ele é metafórico. Não é um renascer na prática, verdadeiro. O renascer metafórico é: algo estava esquecido, algo estava adormecido e um grupo, uma galera fez ressurgir algum pensamento, algum estilo, mas isso é metafórico. Então assim, vou repetir novamente: algo estava adormecido e voltou, foi resgatado por algum grupo. Tá, para algo retornar, para renascer, tem que ser algo importante, mesmo que seja algo metafórico. O que então de tão importante e que estava esquecido, adormecido, foi resgatado, ressurgiu, veio à tona? Para a gente entender isso, é preciso entender mais ou menos o contexto histórico. E todas as vezes que vocês ouvirem a palavra contexto histórico, não sabe o que é contexto histórico? Contexto, você troca essa expressão por cenário, situação. Qual era o cenário à época? Qual era a situação à época? Para falar do contexto histórico, do cenário da época, eu vou ter a ajuda do quê? Do meu roteiro, porque eu não sou obrigado a tirar tudo da minha cabeça. Então, ao invés de tirar da cabeça, eu vou tirar da onde? Senhor da glória. Meu pai, Do abençoa. rabicó. Por isso que às vezes a minha aula é uma merda, porque eu tiro ela de alguns lugares escusos. Voltando, estão me olhando feio. Ai, ai. Ó, Renascença é período mais ou menos do século, mais ou menos é feio. Meados, fica mais bonito, mais elegante, mais garboso, mais classudo. Meados do século XIV até meados do século XVI. Tá em dúvida? Então, século XIV, 1300, século XV, 1400, século XVI, 1500 e tarará. E por aí vai. Beleza? A Renascença, que é meu roteiro, vou deixar ele aqui só para dar umas colinhas de vez em quando. Ele pega 3 aspectos: cultural, econômico e político. A professora Andréia e o professor JP, eles vão falar, cada um dentro da sua área, da parte das artes, da parte cultural. Eu vou tentar focar um pouco em outras partes, na parte política e na parte econômica. Pois bem, a Renascença, esse período, 1300 até 1600, ele está ali, ó, 1500 por aí, ele é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A história, ela é dividida em algumas partes, em algumas fases. Isso ajuda no estudo da história. Então tem pré-história, que são os homens das cavernas, antiguidade, que é Grécia e Roma, Idade Média, que são, cruzadas, cavaleiros, Idade Moderna, que é o que nós vamos falar agora, e Idade Contemporânea, que é o que nós vivemos hoje. A Renascença está no período de transição. Ela está no meio entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Que período é esse? Pois bem, já estudaram sobre feudo, feudalismo, tal. Então, os feudos estavam perdendo força. Está em dúvida do que é feudo? Os feudos estavam em declínio. Eu não vou falar muito aqui sobre feudalismo, vou fazer um resumão master. Os feudos estavam em declínio, as cidades, o comércio das cidades, o fluxo voltou a ser as cidades. As cidades, lá no comecinho, depois da queda do Império Romano, elas perderam força. Cidade perdendo força, feudo crescendo. Quando o feudo passa a perder força, a cidade volta a crescer. E aparece uma figura muito importante. A figura de quem? Do burguês. O burguês hoje, que é a patricinha, que é o Mauricinho, que é o cara que tem uma grana, que tem o melhor celular, o melhor tênis, a melhor roupa. O burguês, nessa época, ele é o comerciante. Existiam burgueses ricos e burgueses pobres. Mas a palavra burguês aqui refere-se a comerciantes.
Com os feudos perdendo força, quem volta a ter força também além das cidades? Os reis. E os reis têm força por quê? Porque eles são financiados pela burguesia. Os comerciantes começam a ter o poder, a ter o dinheiro. Então a burguesia financia as primeiras nações. Então, fazer um resumão. Antes eram vários feudos, Quando o rei volta a se fortalecer, o que ele faz? Opa, aquele feudo ali está em decadência? Vou pegar para mim. Aquele outro está em decadência? Vou pegar para mim. Mas quem financia o rei, se o rei não trabalha, se a nobreza, se os puxa-sacos do rei não trabalham, quem financia o aparato do rei, exército e tudo mais, é a burguesia. Então a burguesia que financia o rei. Então os feudos caem, a burguesia fortalece e os reis também fortalecem. Então quer dizer que os feudos morreram e aí alguém quis renascer os feudos? Não. Ainda não chegamos na Renascença. No período onde os feudos, a Idade Média é um período onde a ideia da Igreja Católica é muito forte. E qual é a ideia da Igreja Católica? Teocentrismo. Teo, Deus, centro e ismo, sistema. É onde Deus está no centro de todas as coisas. Pô, mas Deus não está no centro de todas as coisas? Para quem acredita em Deus, sim. Só que no período medieval era um negócio que tudo era pautado pela igreja. Se a igreja falasse que você não podia ter um gato preto porque você seria uma bruxa, você seria perseguida só por conta dessa ideia. Se você não fosse aos domingos em todas as missas, você poderia ser perseguido pela Inquisição. Então a igreja tinha um poder, fazer uma comparação muito idiota, mas talvez o poder de persuasão que hoje a internet tem pessoas que veem as coisas na internet e falam, mano, é verdade. Tá na internet, o pai Google falou que é. Nem tudo que está na internet é verdade. A igreja tinha um poder, uma força de uma internet. Tudo que a igreja falava era lei. Isso no período da Idade Média, que para alguns é tido como um período de trevas, de escuridão. Até o nome Idade Média é um nome um pouquinho pejorativo. Para pensar. Média. O que é média? Meia boca, meia sola. Então a Idade Média, para alguns, foi um período meio de trevas. Não foi bem isso. Mas para o grupo que veio depois da Idade Média, era considerado um período obscuro. Para as pessoas que enxergavam de uma outra maneira, as pessoas que, apesar de acreditarem em Deus e seguirem alguns dogmas são leis, alguns dogmas da igreja, elas pensavam um pouquinho diferente, elas olhavam para aquele período da Idade Média e falavam, não quero ser assim. Vou dar um exemplo, vou fazer uma analogia. O que é analogia? Eu vou tentar buscar semelhança em coisas que num primeiro momento são diferentes. Você vive com seus pais e você é adolescente. E seus pais pegam o seu pé e você acha seu pai careta, você acha sua mãe antiquada, você quer fazer umas coisas diferentes. Você é rebelde, você é contra seus pais. Você não quer ser igual aos seus pais, porque você é modernão, você é pra frente, você é cabeça. Seus pais são caretas, você nega seus pais. Sabe em quem que você vai se espelhar? Mesmo sendo mais velho do que você, talvez no seu avô, talvez na sua avó, porque seu avô só passa a mão na tua cabeça, sua avó te dá presente no dia do seu aniversário e dá uns panos legal para você vestir, então você nega o seu pai e a sua mãe porque você acha eles caretas, mas seus avós você tem uma idolatria, você fala, putz, meu avô é legalzão, mano, meu avô conta umas histórias do passado da hora, e minha avó é da hora, minha avó deixa eu fazer o que eu quiser, então assim, você nega. Quem é seu passado mais próximo? Pai e mãe. Você nega o seu passado próximo, pai e mãe, e você endeusa o seu passado mais distante, avô e avó. É só um exemplo. Mano, o professor tá usando droga, tá bebendo. Confesso, na quarentena eu tô bebendo um pouquinho mais do que o habitual. Mas eu não estou usando drogas ainda. Quer ver? Os caras que eram da Idade Moderna, né? Ou os burgueses e tal, eles queriam negar a Idade Média. A Idade Média foi um período zoado, meia boca, como se a Idade Média fosse os pais, o passado próximo. Eles queriam buscar inspiração aonde? Num passado distante. Esse passado distante era o quê? A cultura de Grécia e Roma, aquilo que a gente chama de cultura greco-romana, que na literatura você vai chamar de classicismo.
Então, já que eles negavam a Idade Média, tipo assim, ó, tô negando meu pai, tô negando a minha mãe porque eles são caretas, eles são zoados. Eu vou buscar inspiração num passado mais distante, dos meus avós. Então, quem são os avós dos caras que se achavam renascentistas? Os gregos e os romanos. A cultura grega e a cultura romana que estavam o quê? Adormecida. Agora vai fazer sentido a palavra renascença. A cultura grega e romana, o classicismo, estava adormecido, morto, enterrado, sepultado. O que estava vigorando era a Igreja Católica, os mandos e desmandos da Igreja Católica. Então, os burgueses junto com os seis, opa, ó, lá atrás, mano, na antiguidade greco-romana, tinha uma cultura da hora, tinha filosofia, tinha Sócrates, tinha Platão, Aristóteles, não vou falar de outros porque eu só sei esses três. Vamos buscar inspiração nesses caras, na cultura, nas artes, na pintura, na escultura. Então, esses caras fizeram renascer os ideais humanistas. Então, assim, ao invés de teocentrismo, voltou, renasceu, ressurgiu os ideais humanistas ou os ideais antropocentristas. Se alguém chamar você de antropocentrista, xinga de volta, chama de teocentrista. Chumbo trocado não dói. Antropocentrista, antropo, homem. Então, se teocentrismo era Deus no centro da bagaça toda, antropocentrismo vai ser o homem no centro da bagaça toda. Então, se na Idade Média os caras faziam poemas em louvação a Deus, a igreja, a santos, agora o cara vai fazer poemas inspirados no amor carnal, em uma mulher, em uma bela dama. O cara agora ele vai fazer pinturas inspirado na beleza humana ou na natureza, não só numa imagem divinal de um santo ou algo do tipo. A parte de pintura eu vou parar por aqui porque o professor JP, e vai pipocar em algum canto aqui, um vídeo do professor JP que é especialista, que é da área de artes. Eu só sou especialista em Raul Seixas. Eu vou fazer um vídeo sobre o Raul Seixas um dia, mas por enquanto faz essas palhaçadas de história mesmo. Pode tesourar, minha filha. Sou hippie, não vou trabalhar, não vou trabalhar, não vou trabalhar. E assim, se você tá achando que tudo isso é uma merda, é uma besteira, não vai servir pra nada, a chance de você estar correto é grande. Por quê? O mundo tá acabando. O Messi vai sair do Barcelona. Tem umas coisas acontecendo no mundo, é corona, tiraram, mano, tá pegando aqui? Véi, tiraram o Chaves, velho, tiraram o Chaves da gente, o mundo tá acabando. Se você acha que isso que eu tô ensinando não vai prestar pra porra nenhuma, talvez você esteja certo, mas se um dia você participar de uma caravana pra ir no SBT no programa do Ratinho, pelo menos você não vai passar essa vergonha aqui. Quem pintou o quadro? Mona Lisa, aquela moça bonita? Leonardo? No Ratinho, você vai no Silvio Santos, faz uma pergunta: quem que foi Leonardo da Vinci? Você vai lembrar desse vídeo aqui, você vai falar: pô, mano, foi o maluco lá da Mona Lisa, da Mona Crespa, da Mona Ruiva, da Mona que você quiser, do Mono, pode ser o que for, fi. Eu só quero o Chaves de volta, beleza? Beijo do mago, tá legal? Fui. Obrigado, gente. Amo vocês, pode desligar, tchau. Vamos nada.